É interessante que a gente foi dormir com o Guardiola e pode acordar com o Diniz, né? Não, eu sinceramente, se fosse pra essa coisa de estrangeiro, eu faria um convite pra um cara que eu acho que é o único cara que eu acho que mereceria e funcionaria, que era o Ancelotti. O cara que ganhou tudo, em todos os lugares. O cara fala, mano, É uma boa o que escolha. falta pra você coroar a tua passagem na Terra, no planeta Terra, como treinador e jogador-treinador? Cara, ser o primeiro treinador estrangeiro, eu acho que o Ancelotti aceitava, até porque ele adora brasileiro. Muito. Eu já falei com ele várias vezes, assim, ele é muito simpático, Falcão, ele né? tem a personalidade de estar bem com o brasileiro. E é um cara que ninguém pode discutir a capacidade desse cara de cuidar de egos, de entender de futebol, de mexer, de saber tudo que acontece na Europa. Eu acho que seria uma cartada muito boa e eu acho que o Ancelotti tinha chance de aceitar. Exatamente por isso, o que o cara tem mais a ganhar? Mais uma Champions? Caguei, já ganhei não sei quantas. Mais um Campeonato Espanhol? Caguei, já ganhei não sei... Sabe? Mas, você ser chamado para ser treinador da seleção brasileira... Cacete, é uma medalha, sim. eu acho que ele balançava, hein? Se ele fosse bem cantado... Então significa que vocês são não a favor de um técnico estrangeiro? Não, eu sou a favor do técnico competente. Eu não sou dessa coisa, não. Hoje eu seria a favor do Ancelotti, mais do que É de um um brasileiro. belo nome. Assim, eu acho que é um dos nomes legais pelo seguinte: o Ancelotti é um dos treinadores que mais evoluíram. O Ancelotti hoje é muito melhor do que ele já foi. Não necessariamente, inclusive mudando algumas coisas. Eu achava que ele parecia às vezes que ele queria 11 Ambrosinis, naquela coisa de treinador italiano. Não, hoje ele sabe jogar mais ofensivo. É excelente e foi um grande jogador também, um grande vencedor tal, de Roma, sobretudo no Milan e tal. Eu acho um nome muito interessante, não tenho dúvida. Mas Pode o ser Guardiola, estrangeiro. que o Guardiola inventa. O Ancelotti não inventa. perde um pouco. O Ancelotti talvez... E eu discuto a capacidade selecionadora. Lembrando que não só no Brasil, o selecionador. você tem que escolher o elenco. Eu acho que algumas das escolhas do Guardiola, ele precisa ter algum erro, né? São discutíveis, mas ok. O Ancelotti é um bom nome. Agora, se você me perguntasse na lata, como você está perguntando, Igor, qual o seu treinador para substituir o Tite? Eu não tenho. Mas eu tenho um que eu não convidaria de jeito nenhum. Abel Ferreira. Ah, não, cara. Claro, deixa ele no Palmeiras. Não, Abel Ferreira, leva o Abel Ferreira. Deixa pra qualquer ele lá. lugar, porra. Aliás, um cara que eu adoro mesmo, né? Só porque eu adoro, mas provocando também, o Dorival Júnior é um candidatável. Eu gosto muito do Dorival. Gosto muito do Dorival. O Dorival melhorou muito agora. Muito O cartaz dele melhorou muito agora Mas achei ele recentemente. muito bom. E é claro que se você botar treinadores brasileiros com o elenco do Palmeiras, com o elenco do Flamengo, se você não inventar muito, há grande chance de você fazer um bom trabalho, porque são elencos maravilhosos, sabe? São jogadores bons pra caceta. E o nível do futebol brasileiro, você tem realmente aí uns 4 clubes ali e depois a coisa dá uma caída, dá mesmo, né? Então, eu não sei se é tão justo assim premiar esses nomes baseado em elencos que são tão superiores. Então, não estou negando o mérito de ninguém, estou falando mas eu acho complicado, tanto no caso do Abel como do Dorival. Assim. Mas hoje eu não vejo um técnico brasileiro que eu possa falar, esse cara hoje está realmente muito mesmo sólido. Não vejo. Guardiola, Se fosse ano passado, porque a galera, no ano passado, que, por exemplo, o nome do Cuca estava muito em alta, né? Sim. E é meio que mudo. O próprio Renato teve seu momento. Teve seu momento. Sim. O Rogério Ceni eu acho que não está preparado, mas é um nome em potencial. Não, assim, eu acho... eu não vejo, assim, sinceramente, hoje eu não saberia dizer qual era o treinador. Falamos aqui do Diniz. Cara, eu gosto muito do Diniz, mas o Diniz criou um momento dessas dicotomias, esses pensamentos binários que eu costumo dizer que são zerários no Brasil. Não é que só um é o outro. Não, é zero. Ninguém pensa outra coisa. Assim, o Diniz não merece ser tão insensado como muitas vezes é. Vencedor absoluto do troféu imprensa, com todo respeito ao meu patrão, o seu Silvio Santos e tal. Mas o Diniz ganha mais troféu imprensa do que ganha dentro de campo, mas ok. Mas também ele não merece ser tão incinerado como ele é. Então qualquer saída errada, a culpa é do Diniz. O jogo da terceira divisão, a culpa é do Diniz. Pô, não é. E ao mesmo tempo, qualquer saída bem trabalhada, a mérito do Diniz também não é. Eu acho ele muito bom treinador. Mas não sei se estaria preparado para a seleção brasileira. Mas é que existe o termo dinizismo, né, cara? Então. Mas peraí. Eu acho que ganhar, gente. Esporte é uma mistura. A gente pode falar em arte, em eficiência. Tudo isso vale para futebol. Como a gente pode falar, não, mas existe uma coisa que é mais subjetiva, que é a qualidade dos jogadores, mas existem os números, os títulos, né? Tudo isso é verdade. O Diniz ganhou o quê? Ganhou o quê?
Eu acho que não dá pra você premiar um cara, botar o cara na seleção brasileira, sem um cara ter algum trabalho vencedor. Vice-campeonato paulista. É claro que se botar o Diniz no Flamengo ou no Palmeiras, possivelmente ele seria vencedor. Sim. Pode ser. Ele fez muito bem no São Paulo, tá fazendo muito no Fluminense, mas enfim, mas eu acho que pra botar na seleção... Porra, mas aí depõe contra você o fato da gente ter tido Dunga como treinador, né? Não, eu era super contra. O próprio Falcão. O próprio Falcão. Aquilo ali foi o seguinte, a Alemanha botou o Beckenbauer, com terno, ganhou. Aí ninguém. Quem é o futebol elegante? É o elegante aqui da gente, é o Falcão. Aí bota o Falcão. E fez uma puta Copa como comentarista da TV Manchete. Sim. Porque como Dunga, eu trabalhei com ele, o Dunga. Sim. Eu trabalhei com o Dunga na Band Esportes na Copa de 2006. Acabando a Copa, a gente voltou, deu uma sorte que a Varig tinha falido, a gente pegou um voo, não me pergunte como, da Varig de Berlim às 10 da manhã do final da Copa. Menos de 24 horas do apito final, eu tava em casa já em São Paulo. E voltei com o Dunga. E aí a gente conversando longamente no voo, né? Ô, Dunga, vai fazer o quê? Vai votar? Vou votar, meus negócios assim. Pô, mandou bem, você não quer continuar? Não, meu contrato é até o final do ano, era até a Copa do Mundo, não quero continuar e tal. Vou ver meus negócios, vou ver, de repente, trabalhar com futebol e tal. Mas, de repente, eu tô brincando assim, pô, esse pintar o convite pra ser treinador, né? Aquela coisa, você fez uma bela Copa com a gente aqui. Não tem um saco, imagina. Mas nem falei da seleção, nem porque realmente o convite veio na quarta-feira, 2 dias depois, e virou. Cara, assim, então do nada pode virar. O próprio Guardiola, quando assumiu o Barça em 2008, ele tinha ficado 1 ano no Barça B. Que até o primeiro dos 78 livros, todos muito bons sobre o Guardiola, é um que se chama No Tendrá Cojones, que é o que o Guardiola falou, presidente do Barcelona, quando convidou para ser... Não, você não vai ter culhão para me chamar. De fato teve, ainda bem, porque foi na primeira temporada fez 6... Ganhou 6 torneios e o maior time que eu vi na vida foi o Barcelona dele. Né? De 2008 a 2012. Cara, o Guardiola virou, mas ainda é o Guardiola e tal. Não é de uma hora pra outra. Ele passa de seleção essa porradaria. Mas de repente, sei lá, quem fizer uma puta Copa como comentarista, pode ser o Zé Roberto também, pode virar treinador da seleção. E o Dunga foi um pouco ridículo, porque se colocou que a gente perdeu 2006 por falta de disciplina. Não foi por falta de disciplina, foi por erros, etc e tal, e até por uma questão de que você tinha um público que queria ver o quadrado mágico jogar, Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo, e que era um público que caceta, que não entendia que futebol não dá pra se jogar com 4 caras que não marquem, não dá. Cara, vê mesmo. Então foi um erro ali que o Parreira não segurou e, enfim, deu ruim. E aí você falou que era disciplina, porque realmente o Vegas tinha uma certa zona. E aí você achou que porque o Dunga era um cara muito rígido, muito raça, então bota o Dunga que vai resolver o problema. E aí fechou demais para 2010 também. Isso é idiota, quer dizer, assim, não é por isso que você... Sabe, você botar para técnico de seleção brasileira uma pessoa que não tem experiência de treinador... É um absurdo, sabe? Você vai... É meio maluco, sabe? É muito maluco, gente. É muito maluco. E eu acho, Show, eu acho que a gente tem um problema muito grande nessa questão pós-Copa. Porque a gente vai vir com uma geração de novos jogadores que vão estar em alta, né? A idade, maturidade, primeira Copa, desenvolvimento, desempenho, porque já estão tendo bons resultados nos clubes, experiência de Copa do Mundo. Então a gente vai ser mantida basicamente, sai 2, 3, muda, coloca, mas vem uma seleção muito em alta, em crescimento, e a gente não consegue apontar um treinador na questão Ancelotti.